Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E bom, hoje nós vamos falar sobre o romantismo de Barão de Tonê. Então, é nossa aula 82. Aqui em Ponta Grossa, nós temos uma rua conhecida como Barão de Taunay. Não é errado, porque somos brasileiros, nossa língua é portuguesa, nós falamos conforme está escrito. Mas o original é Tonê. Por isso, durante a aula, eu vou pronunciar assim, na origem do nome em francês, ok? Então, vamos lá. E também falar sobre a obra, uma obra importante dele, que é a Inocência, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer, então, um fragmento e explicação, ok? Nesse momento, eu gostaria que você seguisse conosco aqui na tela, para ver os detalhes, né? E aprender melhor. Então, descendente do pintor francês Nicolas Antoine Tounet e filho também do pintor barão Félix Emílio Tounet, Alfredo de Scanol Tounet, o Visconde de Tounet foi militar e político no tempo do imperador Dom Pedro II. Visconde de Tounet, né? Alfredo Maria Adriano de Canol Tounet nasceu em 22 de fevereiro de 1843, na cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde foi militar, professor, deputado, senador e presidente dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Então, na época, era falado presidente, não governador como hoje. Além disso, o romancista participou da Guerra do Paraguai. O escritor, que faleceu em 25 de janeiro de 1899 no Rio de Janeiro, foi um dos autores mais importantes da prosa regionalista do romantismo no Brasil. Assim, sua obra, de caráter nacionalista, destaca os valores e costumes regionais e retrata o universo patriarcal, onde vive o homem do campo, como podemos perceber em seu romance Inocência. Biografia. Visconde de Tounet, Alfredo Maria Adriano Scanol Tounet, nasceu em 22 de fevereiro de 1843, no Rio de Janeiro. Filho do barão Félix Emile Tounet, 1795, falecido em 1881. E neto do pintor Nicolas Antoine Tounet, 1755 a 1830, teve uma educação familiar refinada. Inclusive, em 1852, seu pai começou a lhe ensinar latim. Estudou no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e recebeu o título de bacharel em letras em 1858. Já em 1859, passou a estudar na Escola Militar, no curso de Ciências Físicas e Matemáticas, e adquiriu o grau de bacharel em Matemáticas no ano de 1863. 2 anos depois, quando cursava Engenharia Militar, o segundo tenente Tounet foi convocado para a Guerra do Paraguai. Nesse conflito, atuou como comissão de engenheiros em Mato Grosso e foi redator do relatório geral dessa comissão. Já em 1867, participou da famosa Retirada da Laguna. Em 1869, tornou-se redator do Diário do Exército e correspondente do Jornal do Comércio. Com o fim da guerra, em 1870, agora capitão, o romancista finalizou o curso de engenharia e, em seguida, trabalhou como professor de geologia e mineralogia da Escola Militar. Em 1872, tornou-se deputado por Goiás. Além disso, de 1876 a 1877,
foi presidente do estado de Santa Catarina. No ano de 1778, viajou para a Europa, retornando 2 anos depois para, em 1881, iniciar novo mandato como deputado, agora por Santa Catarina. No entanto, o então major só deixou a carreira militar em 1885. Nesse ano, iniciou seu mandato como presidente do estado do Paraná. O escritor, em 1886, elegeu-se novamente deputado por Santa Catarina e, em seguida, senador. Por fim, continuou monarquista após a proclamação da República em 1889. Quando ele desistiu da carreira política, da carreira política, 10 anos depois faleceu em 25 de janeiro de 1899, no Rio de Janeiro, e deixou vários livros, além de pinturas e composições musicais. Títulos de honraria: Visconde de Tuné, oficial da Imperial Ordem da Rosa, cavaleiro da Imperial Ordem de São Bento de Aves, cavaleiro da Imperial Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, imortal da Academia Brasileira de Letras. Principais obras de Visconde de Tuné: Cenas de Viagem, em 1868, La Retraite de Laguna, 1871, Inocência, 1872, Lágrimas do Coração, 1873, Histórias Brasileiras, 1874, Da Mão à Boca se Perde a Sopa, 1874, Ouro sobre Azul, 1875, Narrativas Militares, 1878, Por um Triz, Coronel, 1880, Estudos Críticos, 1881 e 1883, Amélie Smith, 1886, No Declínio, 1889, O Encilhamento, 1893, Ao Entardecer, 1901, Reminiscências, 1908. Inocência. O livro Inocência é um romance regionalista e conta a história de amor entre a jovem idealizada Inocência e Cirino, um pseudomédico. A história se passa no interior de Mato Grosso e a natureza é valorizada, descrita em detalhes pelo narrador. No entanto, o pai da moça, que é um mineiro, está disposto a matar para proteger a honra da filha. Cirino é chamado de doutor, mas não passa de um boticário que exerce a medicina. Ou, como afirma o próprio narrador, ele é um simples curandeiro. Ia por toda parte granjeando o tratamento de doutor, que gradualmente lhe foi parecendo a si próprio título inerente à sua pessoa e que tinha incontestável direito. Desse modo, o jovem médico, entre aspas, porque não era médico de verdade, conhece Inocência, filha do desconfiado Pereira, e que está enferma. Inocência e Cirino, então, apaixonam-se um pelo outro, porém há um empecilho a ser vencido. Inocência está prometida a Manecão Doca. Os apaixonados assim vivem a angústia de um amor impossível. Enquanto isso, Pereira nem suspeita da paixão de sua filha pelo jovem médico, pois fica desconfiado de outro convidado, o qual ele recebeu gentilmente em sua casa. Meyer, um entomologista, que é um especialista em insetos, alemão. Todavia, quando Pereira descobre que Cirino traiu sua confiança, a história de amor caminha para um trágico desfecho. Assim, a obra mostra a realidade da mulher do sertão no século XIX. Inocência é uma mulher submissa, sujeita à violência masculina. Contudo, a heroína se rebela contra a sua situação ao dizer não.
ao casamento arranjado pelo seu pai, de forma que o amor a faz querer ser livre para escolher o seu destino. Características da obra de Visconde de Tournai. Visconde de Tournai foi um autor do romantismo brasileiro, um estilo de época marcado pelo exagero sentimental e pela idealização amorosa. A principal obra desse escritor apresenta, assim, as características inerentes ao romance regionalista. Então, local, elementos geográficos, culturais de alguma região do Brasil. O caráter nacionalista, né? Valorização de personagens tipicamente brasileiros e o foco no meio rural, valores e costumes regionais, e aspecto heróico é a coragem do homem do campo é enaltecida. Presença da linguagem coloquial, né? Valorização do falar regional, relevância do espaço. O meio inóspito gera personagens rudes. O universo patriarcal é a submissão feminina em destaque. Então, vamos ver um fragmentozinho sobre inocência. Quando Cirino penetrou no quarto da filha do mineiro, era quase noite, de maneira que no primeiro olhar que atirou ao redor de si, só pôde lobrigar, além de diversos trastes de formas antiquadas, uma dessas camas, muito em uso no interior, altas e largas, feitas de tiras de couro engradados. Estava encostada a um canto e nela havia uma pessoa deitada. Mandara Pereira acender uma vela de sebo. Vindo a luz, aproximaram-se ambos do leito da enferma que, chegando ao corpo e puxando para baixo do queixo uma coberta de algodão de Minas, se encolheu toda e voltou-se para os que entravam. Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez. Boas noites, dona, saudou Cirino. Tímida voz murmurou uma resposta, ao passo que o jovem, no seu papel de médico, se sentava num escabelo junto à cama e tomava o pulso à doente. Caía então a luz de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado por trás da nuca. Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era inocência de beleza deslumbrante. Do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno que, a custo, parecia coar por entre os cílios sedosos e franjar-lhe as pálpebras e compridos a ponto de projetarem sombras nas mimosas faces. Era o nariz fino, um bocadinho arqueado, a boca pequena e o queixo admiravelmente torneado. Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, descera nada a camisinha de crivo que vestia, deixando nu um colo de fascinadora alvura, em que ressaltava um ou outro sinal de nascença. Razões de sobra tinha, pois o pretenso facultativo para sentir a mão fria e um tanto incerta e não poder atinar com o pulso de tão gentil cliente. Então, perguntou o pai. Febre nenhuma, respondeu Cirino, cujos olhos fitavam com mal disfarçada surpresa as feições de inocência. E que temos que fazer? Dar-lhe hoje mesmo um suador de folhas de laranjeira da serra, a ver se transpira bastante e, quando for meia-noite, acordar-me para vir administrar uma boa dose de sulfato.
Levantara a doente os olhos e os cravaram em Cirino, para seguir com atenção as prescrições que lhe deviam restituir a saúde. Não tem fome nenhuma, observou o pai. Há quase 3 dias que só vive de beberagens. É uma ardência contínua. Isto até nem parece maleitas. Tanto melhor, replicou o moço. Amanhã verá que a febre lhe sai do corpo. E daqui a uma semana sua filha está de pé, com certeza. Sou eu que lhe afianço. Fale, doutor, pela boca de um anjo, disse Pereira com alegria. Hão de as cores voltar logo, continuou Cirino. Ligeiramente enrubesceu Inocência e descansou a cabeça no travesseiro. Por que amarrou esse lenço? Perguntou em seguida o moço. Por nada, respondeu ela com acanhamento. Sente dor de cabeça? Nhor, não. Tire-o, pois. Convém não chamar o sangue. Solte, pelo contrário, os cabelos. Inocência obedeceu e descobriu uma espessa cabeleira, negra, com o ângulo da cabiúna, como ângulo da cabiúna, e que em liberdade devia cair até abaixo da cintura. Estava enrolado em vastas tranças, que davam 2 voltas inteiras ao redor do cocoruto. É preciso, continuou Cirino, ter de dia o quarto arejado e pôr a cama na linha do nascente ao poente. Percebemos então nesse romance que era um médico falso, né? Então ele não era um médico de verdade. Ele era um prático de farmácia, né? O boticário. Vamos ver então o romance, nossos exercícios. As personagens principais do texto são A. Pereira, Cirino e Inocência. B. Pereira e Inocência. C. Cirino e Inocência. A resposta então é a letra C, né? Cirino e Inocência. 2. Assinale com um X as afirmações verdadeiras em relação a Cirino e Inocência. A. Cirino, prático de farmácia, que se autopromoveu médico, é verdadeiro? Sim, né? Então aí vai um X. B. Inocência, uma jovem do sertão de Mato Grosso, filha de Pereira, pequeno proprietário típico da mentalidade vigente entre os habitantes daquela região. É verdadeiro? Sim, né? Vai um X aí. C. Cirino era médico diplomado em Paris. É verdadeiro? Não, né? Então aí não vai X, porque ele era um falso médico. 3. O quarto da Inocência, quando Cirino chegou, era A. Luxuoso e com móveis modernos e uma cama importada da França. Estava escuro e Inocência estava deitada nela. B. Simples, com móveis antigos e uma cama alta de couro. Estava escuro e Inocência estava deitada nela. C. Luxuoso, mas bem pequeno. Estava escuro. E Inocência estava deitada nela. Resposta, então, é a letra B, né? Era simples, com móveis antigos e uma cama alta de couro. Estava escuro e Inocência estava deitada nela. Número 4. A reação da Inocência quando Cirino chegou foi que A. Inocência se encolheu na cama e respondeu timidamente ao cumprimento de Cirino. B. Inocência pulou da cama e respondeu irritada ao cumprimento de Cirino. C. Inocência fingiu que estava dormindo para não responder ao cumprimento de Cirino. Resposta, letra A, né? Inocência encolheu na cama e respondeu timidamente ao cumprimento de Cirino. 5.
Cirino descreve Inocêncio como tendo uma beleza deslumbrante, com um rosto que irradiava ingenuidade e meiguice, olhos serenos, nariz fino, boca pequena e queixo bem torneado. Essa afirmação está A. Correta? B. Incorreta? Posso entrar a letra A, né? Está correta. Número 6. Qual a reação de Cirino ao examinar a Inocência? Foi? A. Cirino fica tão admirado com a beleza da Inocência que tem dificuldade em encontrar seu pulso, demonstrando um certo nervosismo. Será que Cirino fica admirado com a beleza da Inocência por ela ser uma moça simples? C. Cirino age como um médico de verdade, apesar de ser um farsante? Resposta, letra A, né? Cirino fica tão admirado com a beleza da Inocência que tem dificuldade em encontrar seu pulso, demonstrando um certo nervosismo. 7. Quais os sintomas que a Inocência apresenta, segundo o pai? A. Inocência tem fome, mas não consegue comer por causa de uma dor estomacal. B. Inocência está muito fraca e com febre alta. C. Inocência não tem fome e vive apenas de beberagem, sentindo uma ardência contínua. Resposta, então, é a letra C, né? Inocência não tem fome e vive apenas de beberagem, sentindo uma ardência contínua. 8. Cirino e Inocência se apaixonaram, mas não podiam se casar por quê? A. Porque a moça era muito pobre. B. Porque a Inocência era muito doente. Porque a Inocência, letra C, porque a Inocência está prometida ao manecão. Resposta, letra C, né? Porque a Inocência está prometida ao manecão. 9. A reação da Inocência ao ter seus cabelos soltos por Cirino foi: A. Inocência obedece desconfiada ao pedido de Cirino e revela uma espessa cabeleira negra que chama a atenção do rapaz. B. Inocência obedece timidamente ao pedido de Cirino e revela uma espessa cabeleira negra que chama a atenção do rapaz. C. Inocência não obedece imediatamente ao pedido de Cirino por causa de sua timidez. Resposta, então, a letra B, né? Inocência obedece timidamente ao pedido de Cirino e revela uma espessa cabeleira negra que chama a atenção do rapaz. 10. O relacionamento que une as personagens é: letra A, o amor sentimental. B, o amor interesseiro. C, o amor proibido. Resposta, então, é a letra A, né? O amor sentimental. Beleza? Então, por hoje é só. Obrigado por você que assistiu até o final e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.